Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. Vim aí só com mais um ponto de reflexão. Meu primeiro vídeo não ficou tão bom, acabei interrompendo ele assim meio que do nada, porque meu cachorro começou a latir, aí eu acabei só encerrando ele. Mas sem grandes produções, né? Aqui é mais como um desabafo, porque eu acredito que algumas coisas que passam na minha cabeça, eu acredito que muitas pessoas também às vezes pensam, sentem e não tem com quem compartilhar, né? E um ponto que eu tenho pensado bastante nesse meu processo aí de despertar a consciência, né, de autoconhecimento é a culpa. Como que vocês lidam com a culpa? Para mim, nessa minha jornada, nesses acho que 4, 5 anos aí que eu tô tentando, é o que mais pesa. A gente vê vários vídeos, várias coisas falando que a gente não tem que se culpar, que a gente agiu da forma que a gente sabia com a consciência que a gente tinha. Mas, gente, como isso é difícil. É muito difícil. Para mim, eu casei muito nova, né? Como eu falei no vídeo anterior, devido à religião. Naquela época era meio que normal, né? Então eu acabei casando com. Eu tinha 16 anos ainda. Eu era da igreja, só que eu não tinha uma convivência muito boa com a minha mãe na época. Então, naquela minha cabeça era assim: eu tô indo pra igreja, preciso fazer as coisas certinho e agora pelo menos eu vou ter minha casa e eu não vou ter problema com a minha mãe. Então, vou casar, né? Aquela ilusão, né, de filme de romance. E aí eu casei e não vou dizer que foi dos piores casamentos do mundo, porque eu sei que tem muita gente que sofre por aí muito, mas pra mim a experiência não foi a que eu esperava. Até porque eu casei sem o intuito correto, né? A gente casei meio na cegueira, né? E aí, só que eu casei, depois de 3 anos que eu estava casada, como eu era da igreja na minha cabeça, eu nunca ia separar, né? Aí eu fiquei grávida por um deslize meu no remédio. E aí eu falei, agora pronto, né? Agora que eu não posso casar mesmo, como que eu vou viver? Não tem como eu sair dessa mais, né? E ainda eu fiquei grávida de gêmeos. Então, na época da minha gravidez, foi muito terrível, assim, foi muito triste. Eu vi um outro lado do meu companheiro que eu não conhecia. Eu não tive apoio, eu já não tinha da minha família muito, porque eu tinha aqueles problemas com a minha mãe, então quando eu casei foi bem eu na minha casa e ela na dela. E a minha mãe sempre foi muito materialista, na época eu tinha 18 anos, meu marido ganhava super pouco, então na cabeça da minha mãe, meus filhos iam passar fome, iam passar necessidade, ela não viu nada de positivo, mesmo sendo uma pessoa casada, fazendo minha vida, ela só viu coisas negativas, então ela trazia toda aquela energia para mim, né? Então eu me culpava demais por estar grávida, eu sentia muita culpa. Eu falava, e agora eu vou colocar 2 filhos nesse mundo, nessa família aqui, que tá péssima, porque eu e meu marido, desde o começo do casamento, a gente meio que parecia irmão. Na frente dos irmãos da igreja, a gente, nossa, ele era outra pessoa, mas comigo dentro de casa a gente parecia parente, a gente não parecia marido e mulher, mais ou menos assim. Só que a gente, pelos dogmas da religião, aí tem que aguentar, né? Não tá te batendo, não tá te agredindo, tem que aguentar. Mal tinha eu consciência de tudo isso que vem à tona hoje em dia, das partes psicológicas que afetam a gente no decorrer da vida, né? Então eu tive muita culpa de estar grávida. Minha gravidez não foi tranquila. Se eu não senti dor, nada, mas mentalmente, né? Eu fiquei muito mal mentalmente. Eu não aceitei com aquele amor, falar, nossa, vou ser mãe. Não, eu não tive isso na minha gravidez. Meus filhos, graças a Deus, nasceram bem, com saúde, com 39 semanas de gestação bonitinho. Só que eu não tinha a família que eu esperava. Então, para mim, aquilo era muito triste. E eles foram crescendo, crescendo, e eu empurrando meu casamento com a barriga. Quando eles tinham 6 anos, eu resolvi me separar. Porque eu fechava meus olhos, o que eu pensava? Eu falava assim, eu tô casada, meus filhos vão crescer. O que vai ser de mim quando eles crescerem e sair de casa? Eu vou ter perdido a minha vida inteira aqui infeliz, num casamento que eu só tô empurrando com a barriga por causa da igreja. E aquele medo de ir pro inferno ao mesmo tempo, né? Porque a gente aprende tudo isso na igreja, mas eu falei, não aguento viver desse jeito, mas não aguento, não aguento, não aguento. E aí eu dei entrada na separação contra a vontade do meu marido, porque ele não queria.
Só que aí quando ele viu que chegou os papéis, ele aceitou, não debateu mais. Minha família foi muito contra, porque eu não demonstrava a violência psicológica que eu sofria, né? Pra ninguém. Então, na cabeça deles, ele era maravilhoso e eu que era errada do que eu estava fazendo. Então, eu tive que lidar com a minha decisão, com a expulsão da igreja, porque me expulsaram da igreja, né? E com a minha família contra. E tendo que me virar para sustentar os meus filhos, né? Eu trabalhava, fazia faculdade na época, e foi muito difícil, porque eu aluguei uma casa, mas aí eu precisei da ajuda da minha mãe, não tem como. Então aí é que a gente vê, né? Não adianta ficar brigando a vida inteira com a mãe. Sempre quando você tiver filho, você vai precisar da sua mãe. E eu precisei da ajuda dela. E foi quando até ela começou a ter mais amor pelos meus filhos. Foi quando ela se aproximou mais deles. Porque como era muito eu na minha, ela na dela, ela não tinha aquela convivência de vó, aquele amor de vó pelos meus filhos, sabe? Ela foi ter mesmo quando eu fui morar perto dela. Mas foi muito difícil. E aí, qual foi a outra culpa? Ai, você errou, você casou, você divorciou, você não conseguiu manter uma família, você não conseguiu dar uma família estruturada para os seus filhos, você não vai conseguir dar uma vida estruturada para os seus filhos, e veio tudo aquilo de novo à tona. Então a minha cabeça sempre foi muito perturbada pela culpa. Quando eu me separei, eu meio que fui viver um pouco do que eu não tinha vivido pelo fato de eu ter casado muito nova, né? Então a gente acaba dando algumas cabeçadas, né? Mas tudo é aprendizado. E aí eu fiquei 6 anos divorciadas até eu conhecer meu atual marido. Meus filhos já estavam com 13 anos, uma fase bem difícil também, a fase da adolescência deles. Aí vinha aquela culpa também, nossa, agora eu tô nessa fase difícil, sozinha, eles dando aquele trabalho que todo adolescente dá, e eu falava, nossa, agora eu entendo minha mãe, né, que é sempre assim, mas tentando fazer a vida, mas sempre me culpando. Mas será que se eu tivesse dado uma vida para ele, se eu não tivesse separado, se eu tivesse tentado levar meu casamento, como estaria hoje em dia? Tá? Sempre me culpando, gente, sempre tive essa dificuldade. Para mim foi muito difícil. Aí eu conheci meu atual marido, ele acolheu meus filhos têm muito carinho por ele me ajudou a enfrentar essa fase mais difícil da adolescência. E aí a gente já tá aí quase 6 anos juntos. E aí eu comecei a cair na real desse do meu despertar. O primeiro evento que eu fui foi antes de eu conhecer ele. Foi em 2000, né? Não, não foi em 2000. Foi o evento que eu falei lá no vídeo passado. Eu ainda era solteira quando eu fui. Mas foi ali que eu comecei a me perguntar dos porquê. Porque eu estou aqui, porque que é assim. Eu preciso mudar minha mente, eu preciso tirar o rancor do meu coração da minha mãe. Mesmo meu pai tendo morrido muito jovem, eu tinha aquela mágoa dele, pelo fato dele ter morrido, ter deixado a gente e não ter feito por onde, que na cabeça da gente é a primeira coisa que vem, né? Ele não se esforçou. Hoje eu entendo, né, que ele foi o pai que ele podia ser com a consciência que ele tinha. Mas naquela época era muito difícil, até porque como minha mãe me culpava muito, porque você parece muito com ele, quando eu saí da igreja eu comecei a beber também, então ela falava, você vai acabar igual ele, ela me comparava muito com ele. Então eu fiquei com esse trauma na cabeça, nossa, eu vou ser um nada igual meu pai, eu não vou ter futuro, eu não sou o que todo mundo queria, eu não tô superando expectativas, aquelas coisas do tipo, né? Aí eu comecei a cair um pouco a ficha. E aí, quando eu conheci esse meu atual marido, acho que 1 ano e pouco depois, que eu comecei a me aprofundar mais, procurar vídeo, tentar me entender, me conhecer, porque eu tive alguns episódios aí de, não vou dizer depressão, mas acho que foi uma quase, mas eu fiquei bem mal, tive alguns episódios de burnout nas empresas anteriores que eu trabalhava. Isso mexeu muito com a minha cabeça também, porque eu nunca me encontrei em nada, sabe? Você trabalha só por trabalhar, aquela corrida dos ratos. Fala, meu, o que eu tô fazendo aqui só pagando conta, pagando conta, pagando conta. E eu sempre me questionando, porque eu nunca tô satisfeita com isso. E isso me entristecia muito. Então aí vinha aquela depressão, e querer dar uma vida melhor para meus filhos, e querer viver. Aí depois você começa os questionamentos. Será que eu tô vivendo certo? Você começa o despertar espiritual, as amizades se afastam. Eu era muito de barzinho, de rolê, de beber. E aí eu fui diminuindo isso e todo mundo se afastou, literalmente, todo mundo mesmo.
E dá pra... Aquela conversa que dá pra você contar nos dedos quem são seus amigos, eu conto no dedo de uma mão só ainda. E olhe lá. Mas estamos aí, tentando, nos descobrindo, né? Tentando acertar o caminho. Não é fácil. O que todo mundo fala, o caminho do despertar é um caminho bem solitário mesmo. Às vezes eu me sinto muito sozinha, muito triste, porque assim, o meu atual marido, ele compreende, ele respeita, mas para ele ainda é diferente também todo esse meu caminho, essa minha jornada, mas ele respeita do mesmo jeito que eu respeito o espaço dele, né? As coisas que ele gosta. Mas eu ainda tenho muito problema com a culpa, porque meus filhos, eles têm alguns níveis aí, alguns picos de depressão. Eu tenho um filho que ele tem um problema alérgico muito forte aí vem aquela coisa da consciência, porque quando você tá grávida você passa tudo pro bebê. Nossa, gente, quando me falavam isso aí, eu só chorava. Porque eu falava, nossa, meus filhos estão passando por isso por minha culpa. Se eu não tivesse rejeitado a minha gravidez, eles não seriam assim, eles não seriam tão deprimidos, eles têm uma autoestima muito abalada também. Gente, é muito difícil. Não tem como a gente falar que é fácil, porque não é. Mas é um dia de cada vez, a gente vai tentando, no nosso 1%, uma hora a gente chega lá, né? E eu queria compartilhar mais um pouquinho só dessa parte da minha vida com vocês, saber como é de vocês essa parte da culpa, como vocês conseguem lidar com a culpa, se vocês, para vocês é tranquilo, se vocês já atingiram esse outro nível de não se cobrar tanto. Gente, eu me cobro demais. Até no meu último trabalho as meninas falavam, nossa, você não pode errar, que você mesma se cobra, não pode ser assim. E eu tento quebrar essa barreira, mas para mim ainda tem muita dificuldade. E é isso, gente. Estamos aí, vamos compartilhar mais um pouquinho e boa sorte para nós nessa jornada aí de autoconhecimento. Até mais.